Irmãos, no livro de Jó, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 38, versículo de 1 até o versículo 5. Nós vamos falar como Deus fala em meio às dificuldades. Deus fala em meio às dificuldades, talvez para nós seja uma coisa que é meio contraditório, porque na dificuldade nós temos muito mais resistência em ouvir a Deus, em ver Deus, em sentir Deus. Quando passamos por uma luta, nós muitas vezes não entendemos o motivo no qual estamos passando pela luta, mas toda luta tem uma vitória, tem um propósito. 2 anos e meio, no ano de setembro de 2012, um pouquinho perto do meu aniversário, vai fazer 3 anos já, eu tive a oportunidade de lançar meu primeiro livro. Alguns irmãos já têm, se você não tiver, eu deixei com a irmã Fátima, pegue gratuitamente. Eu não vou pregar sobre o livro, o tema do livro é porque Deus nos coloca à prova. Nós sabemos que existem provas que nós mesmos nos colocamos pela nossa negligência, pela nossa ignorância, mas muitas vezes Deus quer nos colocar alguma prova para nos ensinar, para mostrar alguma coisa, para nos fazer crescer. Eu quero deixar de presente para você esse livro, e eu quero falar um pouquinho, algumas coisas que eu escrevo aqui, com base na vida de Jó. Meu texto base para o livro é Salmo 66, mas hoje eu quero pregar em cima de Jó 38, aprendendo um pouquinho como Deus fala no meio da dificuldade. Quantos já passaram dificuldades como eu passei? Todo mundo já passou? Quantos já passaram por um momento de luto na família como eu passei? Com um momento de enfermidade na família, falência, doença, filhos revoltados, droga e tantos problemas que nós já passamos ou até temos agora enfrentando, escassez, tantos problemas, e eu tenho certeza que você vai poder ler esse livro e ser bênção para a tua vida. Mas uma coisa é fato, irmãos, Deus fala no meio da dificuldade, Deus fala no meio da dor, Deus fala no meio da angústia, Deus fala em todos os momentos, porque Ele diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E a Bíblia diz também que mesmo que nós estivermos no vale da sombra da morte, Deus estaria conosco, e Ele diz para nós: não temas mal algum, pois eu sou contigo, a minha vara e o meu cajado te consolam. E diz ali também: certamente prepararei um banquete diante dos teus inimigos, e o teu cálice vai transbordar. Quantos creem nisso, diz amém. Mas o final é lindo, né? E certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse Salmo 23 é lindo, é maravilhoso. E ali no livro de Jó, Deus estava falando com Jó. Nós sabemos que Jó teve problemas, Deus respondeu. No final Deus restituiu. Quando ele orou pelos seus amigos, Deus deu o dobro do que ele possuía. Existiam momentos na vida de Jó que nem a família dele entendia porque ele tinha tanto problema. Teve um momento na vida de Jó, quantos já ouviram falar de Jó, irmão? Já estudaram a vida de Jó? Ele teve um problema tão grande que ele perdeu seus filhos, não foi o que aconteceu? Perdeu seus filhos, perdeu sua família, e teve um momento que a luta era tão grande que a esposa dele nem acreditava mais em Deus. Sabe o que a esposa dele fala para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A luta era tão grande que ele não via mais solução, era o fundo do poço. E chega um momento na vida de Jó que ele mesmo diz: aquilo que eu temi me sobreveio. Ou seja, eu achei que ia dar tudo errado, e não é que deu tudo errado mesmo. Então, na dificuldade, ela se apresenta na nossa vida, um dia ou outro, um dia vai apresentar, um dia se apresentou, mas o propósito é a gente entender que Deus fala no meio da dificuldade, e Deus, Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 até o versículo 5, quando você achar, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Todos acharam? Amém? Jó 38, 1 diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sabe, irmãos, aqui é um mistério da palavra. Deus, quando fala a Jó, nós aprendemos aqui que depois disse o Senhor, respondeu a Jó. Mas quando Deus responde, Deus não responde a ele, Deus pergunta e ainda diz para ele assim, no final do versículo 3, você agora vai me ensinar.
Sabe, os mistérios de Deus, irmãos, eles são tremendos para a nossa vida. Porque Deus responde perguntando. Não porque Deus não sabia, não porque Deus não tinha direções. E se você for ler o capítulo 37, 38, 39, tem mais de 30 perguntas que Deus faz para Jó. Não que Deus não sabia nenhuma das 30, Deus sabia de todas as 30 perguntas. Mas quando Deus pergunta a Jó, Deus estava falando para ele: olha, eu estou te perguntando porque eu quero te ensinar. E eu quero que você me ensine. Ou seja, Jó sabia a resposta, mas o problema que Jó vivia era tão grande que estava afogando a resposta, e ele não trazia mais à sua memória o que dava esperança. Não é assim que acontece na nossa vida, irmãos? Quando a vida está tudo bem, a gente sabe texto bíblico, a gente sabe cantar, o louvor está nos nossos lábios, a gente está firme no Senhor, mas na hora que bate um problema, alguém pergunta para você: Marcos, fala um texto, você já não acha mais o texto, não é verdade? Canta uma música, você já não lembra mais a música, porque o problema, ele tem a tendência de sufocar a nossa fé. Por isso que Deus, de uma forma tão didática e tão sábia, quando ele vai responder para Jó, ele não responde uma afirmação, ele responde perguntando para ele, para trazer entendimento para ele lembrar daquilo que ele já sabia. Assim como Deus sabia a resposta das 30 e tantas perguntas, Jó também sabia. O que Deus queria mostrar para Jó era: Jó, você está num problema, mas eu estou com você. Você está passando uma luta, mas eu sou contigo. Eu somente quero te ajudar a te levantar. Estou dando a mão para você recomeçar. Nós sabemos que temos um Deus, mas muitas vezes os problemas são tão grandes que eles sufocam a nossa fé, sufocam a nossa esperança, e nós não conseguimos enxergar o outro lado. Qual era a proposta de Deus com Jó, irmãos? Mostrar para ele um outro lado, mostrar que o fundo do poço ia acabar. Você que está no fundo do poço, eu declaro essa palavra sobre a tua vida: o fundo do poço vai acabar. Deus tem o melhor para o teu coração, Deus tem um tempo de restauração. Quantos dizem amém? E tudo vai mudar. Então, quando a gente lê esses 5 versículos, não dá para a gente entender nada, mas quando nós vamos entrando nas profundezas, nós descobrimos que Jó conhecia Deus. O que Jó tinha ali naquele momento era um conflito de identidade, era um conflito de alma, era um conflito espiritual, era uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o problema era tão grande que ele não estava vendo mais solução. E eu acho lindo quando Deus fala para ele. Deus responde a Jó no meio de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Leia para nós o versículo 3, todo mundo junto. Agora, Deus precisa que a gente ensine Ele? Claro que não. Mas era a forma de Jó despertar dentro do coração dele o que ele sabia. Em Jó 42, ele declara: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. No versículo de número 10 de Jó 42 e 11 em diante, a Bíblia diz ali que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus deu o dobro de tudo quanto antes ele possuía, e Deus restituiu sua família, e Deus abençoou a sua vida. Sabe, irmãos, Deus fala no meio da dificuldade. Nós muitas vezes não encontramos resposta, mas Deus tem a resposta, e Deus tem a didática, a forma de trabalhar com cada um de nós. Quantos creem nisso, diz amém? Posso usar o Marcos e a Marta como exemplo? 3 filhos, cada um uma didática de educar. Cada um dos teus filhos tem um comportamento, cada um dos teus filhos reage de uma forma. Talvez se Deus respondesse para Jó e falasse o que Jó já sabia, talvez Jó falava: isso eu já sei. Mas quando Deus usa perguntas para Jó ensinar a Deus, era uma forma didática para mostrar, assim como um pai, ele vai vendo os seus filhos, ele sabe como trabalhar com cada um deles individualmente. Mesma coisa a Fátima e o Isaías. A Natália é um tipo de pessoa, a Gabriela é uma outra. Agora, se você for pegar o padrão de educação que você tem que dar para a Natália e for dar para a Gabriela, você não vai ter sucesso, porque ela tem uma personalidade totalmente diferente, assim como os teus filhos, assim como as tuas filhas. Então, quando Deus olha para Jó,
eu vejo que ele tem uma didática tão grande que ele atrai o coração de Jó. E sabe o que eu entendo, irmãos? Muitas vezes as nossas dificuldades nos atraem a Deus. Nossos problemas nos atraem a Deus. Deus vai ter uma didática para nos ensinar, para nos tratar, para nos curar, mas existe algum problema que nos atrai a Deus? Existe até um ditado no meio evangélico, no meio cristão, que muitos vêm para Deus no amor, mas outros vêm para Deus na dor. Isso é para mostrar que Deus tem uma forma de atrair cada um de nós, e Ele sabe como encontrar uma resposta em nosso coração. Vamos pensar mulheres e homens. Você quer mexer com homem, você mexe aonde? No bolso. Você quer mexer com a mulher, você mexe aonde? No coração, com o filho. Toca no filho dela, toca na filha dela, toca no bolso dele, corta o salário dele, atrasa o salário dele, mexe com o homem, mexe conosco na área financeira. Sabe por quê? Cada um de nós temos uma forma de ser atraído, temos um ponto fraco. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que temos um ponto fraco e temos uma fraqueza. Mas uma notícia eu quero te dar: o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A fraqueza que temos é o meio no qual, o caminho que Deus faz para nós nos chegarmos a Deus. E através dessa fraqueza, Deus vai falar conosco e vai mudar o nosso coração, e vai transformar e vai mostrar a sua glória, de tal forma que nós vamos sair restaurados e curados. Quantos creem, diz amém? Ah, meu marido, pastor, não quis vir na igreja. Calma, irmã, Deus tem a forma de alcançar. Ah, pastor, mas minha esposa não quis vir na igreja. Calma, irmão, Deus tem a forma de alcançar. Deus tem uma didática de trabalhar com cada um de nós. Eu falo aqui um pouquinho nesse livro: quanto maior a luta, maior a vitória. Deus não é um Deus que desampara. Deus é um Deus que é amigo, que Ele chama a gente pelo nome. Isaías 43:1. A Bíblia diz que nós podemos passar pelo fogo e não seremos queimados, pelas águas e não vamos nos afogar. Deus tem uma forma de trabalhar com cada um de nós, e o seu poder é poderoso para revelar a sua vontade em nossa vida. Quando Jó viu capítulo 38, eu vejo também, a gente pode ler, a gente vê Deus revelando a Jó a sua vontade, Deus mostrando para ele perguntas que ele sabia, e Deus falando para ele: filho, você está num problema, me ensina. Ou seja, responde o que você sabe, porque o que você sabe já é a resposta. Eu quero deixar isso no teu coração. Muitas coisas que você sabe a respeito de Deus já é a resposta para a tua vida. Muitas coisas que você já sabe da palavra já é a resposta que você precisa. O que você precisa agora é colocar em prática. Muitas coisas Deus já sabe, que sabemos. Por isso que a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá. Eu já sei, a questão é que eu não faço. Mas quando eu fizer, a bênção vai vir. Muitos de nós já sabemos o que temos que fazer, como fazer. A questão é que não fazemos. Mas Deus tem a forma de trabalhar conosco. Quantos creem nisso? Diz amém. Deus é um Deus de resposta. Eu quero deixar 3 pontos para nós e encerrar essa noite. Deus estava falando para Jó nesse texto: eu sei de tudo. Grava essa palavra no teu coração. Deus sabe de tudo. Eu sei todas as coisas, sei todas as respostas que você precisa. Quando Jó fala com Deus, Deus fala com Jó e responde a Jó no meio de um redemoinho. Sabe o que quer dizer redemoinho? Momento de dificuldade, momento de luta, momento que não é fácil. Deus responde a Jó no momento de luta, num redemoinho, e fala para ele: eu estou sabendo de tudo. Eu quero dar essa notícia para o teu coração em nome de Jesus. Sabe o que você está passando? Deus está sabendo de tudo. Ele sabe de todas as coisas, tem as respostas que você precisa, as direções que você precisa. Quantos creem, diz amém? Deus estava falando para ele: eu sei de tudo, eu estou no controle de tudo. Segundo ponto, eu governo todas as coisas. Quando Deus fala para ele: responde-me, ensina-me, e pergunta a ele, Deus estava falando para ele: eu estou no governo de todas as coisas.
Tem até um cântico que nós cantamos: todo o governo está nos teus ombros, e coroado tu és. Tem um salmo que diz assim, que os deuses dessa terra não passam de ídolo, mas o Senhor fez os céus e a terra. Quando Deus olha para Jó naquele redemoinho, na luta, Deus se apresenta no meio da luta, fala para ele: eu estou no governo de tudo, eu sei a hora que o teu redemoinho começou, e eu permiti com que ele começasse, e sei a hora que ele vai acabar, porque eu sou Deus e a tua vida está nas minhas mãos, eu governo a tua vida, e eu vou pôr um ponto final na história para a glória do nome do Senhor. Deus vai pôr um ponto final na minha luta e na tua luta, na hora que ele achar por melhor. Ele está trabalhando conosco, está no governo de tudo. Ele vai pôr um ponto final na hora certa. Quantos creem, diz amém? Ele vai pôr um ponto final. E se a gente, irmãos, vai passando por uma luta, eu também tenho uma lição. Segundo a Bíblia fala que a gente não vai ter luta que não possa suportar. Mas se Deus sabe, irmãos, que aquela luta tem que acabar ali, pode vir quem for, pode acontecer o que tiver que acontecer, Deus vai pôr o ponto final. E eu quero declarar em nome de Jesus, que esse mês de abril seja esse mês do ponto final da tua luta, o ponto final da tua dor, e seja um mês de restauração, de milagre, de conquista, de liberações do trono de Deus sobre a tua vida, porque Deus está no governo e sabe o que você está passando, e logo vai acabar. Está no final da frase, calma. Está no final da luta, calma. Logo vem o ponto final, vem a resposta de Deus para a tua vida. Terceiro e último ponto. Deus estava falando para Jó: eu estou por perto. Eu sou onipresente, eu sou onipotente, eu sou onisciente. Deus está dizendo isso para você e para mim essa noite. Eu estou por perto. Bem perto está daqueles que o buscam a sua face. Perto está o Senhor, diz a Bíblia. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós outros. Tem um cântico que a gente canta, né? Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Jó invoca, Deus diz para ele: eu estou bem perto. Mateus 28 diz ali: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que Deus está falando para nós, através da vida de Jó? Eu estou por perto. Você está passando uma luta? Está pensando que Deus está longe? Mentira do diabo. Deus está por perto. Deus está aí do teu lado. Deus está agarradinho com você, e logo essa situação vai passar, e o nome do Senhor será glorificado. Quantos creem, diz amém. Salmo 66, 12. Quero que abrir para nós. Já estou terminando, vamos orar. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. É o que a gente passa na hora da luta. É o que a gente passa na hora da vergonha. É o que a gente passa na hora da opressão. É o que a gente passa na hora da dor. Mas olha a resposta de Deus: mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Quero declarar que esse tempo que você está passando, Deus está por perto. Ele te toma pela tua mão direita e te ajuda e te leva para um lugar de abundância. Ele te toma para um lugar complicado, te restaura, te tira do vale da sombra da morte, te tira do monturo e te leva para um lugar de resposta, em nome de Jesus. Mas para terminar, irmãos, eu quero deixar uma característica de um redemoinho. Quantos já viram um redemoinho? Uma característica de um redemoinho é que ele tem vida curta. O redemoinho não demora para passar. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Tua luta tem vida curta. Teu problema tem vida curta. Porque quando Deus falou para ele no meio de um redemoinho, quem já viu um redemoinho sabe, ele começa e logo termina. A sua luta será como um redemoinho. Ela vai começar e logo vai acabar.
A luta de Jó começa e logo termina, porque Deus fala para ele: eu estou por perto, eu sou com você, eu governo a tua vida. Tua luta começa, mas assim como ela começa, logo ela termina. Receba essa palavra, logo ela termina. O redemoinho, ele passa rápido, tem vida curta, porque a vitória do Senhor é para aqueles que o creem no seu nome, e a vitória do Senhor, ela permanece para sempre. Redemoinho da tua vida vai passar. O que você está passando vai passar. O que você está passando é somente uma prova, é somente o motivo que Deus está te ensinando a tantas coisas, está te ensinando a abrir a visão, está te ensinando a se fortalecer, está ensinando você a andar no centro da vontade de Deus, está levando você ao altar de Deus, está fazendo você buscar mais o Senhor. E eu tenho certeza que esta luta vai passar, porque Deus fala em meio à dificuldade. Quem vê o redemoinho se assusta, porque quando ele vem, ele parece que vai destruir, vai acabar com tudo. Mas assim como a gente vê o redemoinho começar, ele faz um arrastão, como a luta em nossa vida, mas logo ele tem um ponto final, porque a nossa vitória vem de Deus, porque Deus está por perto, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, que Ele pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. O que nós precisamos é nos apegar a Deus, olhar para o Senhor, buscar a Deus a cada dia. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos, buscar. Jó buscou ao Senhor e Deus o respondeu e mostrou a ele a sua glória. Quando nós buscamos, Deus responde. Uma busca, ela não pode ser, irmãos, como um remédio para uma dor. Vamos pensar na pedra no rim. Se você toma alguns medicamentos para a pedra no rim, a dor, que é uma dor insuportável, ela passa, mas não resolve o problema. O problema é que muitas vezes nós buscamos a Deus com cuidados assim. Vamos tomar um remédio para a dor passar. Nós temos que buscar a Deus para o problema solucionar, para a pedra no rim sair em nome de Jesus, e ali sermos curados e sermos restaurados. Não buscar a Deus somente para tratar: olha, hoje eu não estou bem, eu vou lá, vou buscar a Deus e Deus vai trabalhar a minha vida. Não, eu vou buscar a Deus muito mais porque Ele vai trabalhar naquela área que eu não estou bem. Eu vou buscar a Deus todo dia, porque Deus tem o melhor para a minha vida, porque eu serei um adorador, eu vou buscar o Senhor, eu vou servir ao Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos creem, diz amém? E você, irmãos, pega o teu redemoinho, como eu tive o meu, e escreve um livro, e põe um blog, faz alguma coisa, para contar para os outros o que Deus fez através da tua vida. Porque o problema que a gente passa, irmãos, nós vamos ser egoístas, dizer: ah, não, é um problema meu. Não, eu vou compartilhar. Quando Jó passa por um problema, irmão, ele vence. Sabe o que ele começa a fazer? Orar pelos seus amigos, andar no meio de todo mundo e dizer: olha, Deus pode, viu? Deus pode, viu, Rafa? Deus pode, viu, Lilian? Deus pode, viu, Flávio? Deus pode. Ele começa a incendiar e compartilhar os outros com o poder que existe em Deus. O que eu passo, irmãos, eu não posso passar e simplesmente guardar no meu arquivo do coração. Eu tenho que ministrar às pessoas, eu tenho que compartilhar. Eu vou escrever, eu vou fazer um blog, eu vou montar uma página no Face, eu vou escrever um livro, eu vou fazer alguma coisa para compartilhar as bênçãos que Deus tem me dado. As bênçãos que Deus deu para Jó foi compartilhado, até o ponto que chega a nossa mensagem desta noite. Pense nisso. Deus tem dado graça a você, Deus tem dado graça, e a maior graça que Deus te deu não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, é a vida eterna. Quantos querem na vida eterna? A maior graça que Deus te deu. Pega a graça que Deus te deu e vai fluir na graça. Sabe, irmãos, aqui nós temos um grupo de louvor, e o desejo com certeza do Renato e da Marta é que cresça. O que você vai fazer com o dom que Deus te deu? Vai enterrar? Vai dedicar ao mundo, aos homens? A Débora, minha esposa, lidera o ministério infantil. Precisamos de pessoas para dar aula
as nossas crianças. Não precisamos nós, o reino de Deus precisa, o Deus do reino precisa. Precisamos de pessoas para adorar, para louvar, para servir em várias áreas. E você muitas vezes passa por um redemoinho e sai do redemoinho, e aí? Saí do redemoinho, legal, vou continuar na igreja como um cristão, que eu sento, acaba o culto, eu vou embora, porque Deus pôs um ponto final no meu redemoinho e acabou minha luta. Não, eu pego o redemoinho. Isso nem estava preparado o que eu estou dizendo, irmão. Você pode ler até o meu esboço aqui, é Deus, o Espírito Santo está falando agora aqui. Eu pego o meu redemoinho, eu pego o meu problema e eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar porque eu sei que assim como a graça de Deus me alcançou, vai alcançar outras pessoas. Eu não vou ser egoísta, eu vou fluir na visão, eu vou fluir para a glória do nome do Senhor. Quantos creem, diz amém? O que eu pego, o que eu sei, o conhecimento gera poder. Conhecimento tem que ser multiplicado, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu vou me engajar na obra, eu vou servir a Deus, eu vou ganhar alma, eu vou fazer viagem missionária, eu vou participar, eu vou ajudar no evangelismo, eu vou ganhar meu vizinho, eu vou fazer um culto na faculdade, eu vou abrir minha casa para culto familiar, porque eu passei por um redemoinho, agora eu estou ministrando no redemoinho, como acontece lá a cada 15 dias. Aquilo que você vive tem que ser compartilhado com alguém. O cristão, ele não pode ficar parado, irmãos. O cristão, ele não pode ficar parado, não. Dentro da igreja, talvez não tenha lugar para todos, mas eu quero dizer, no reino tem lugar para todos, e ainda está faltando, porque o Senhor diz: rogo, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, porém poucos são ceifeiros, diz o Senhor. O teu redemoinho vai passar. A tua luta vai passar, porque o Senhor está por perto. Que o Senhor te abençoe. Que no meio desta luta que você está passando, você não esteja olhando para a luta, porque olhar para a luta te faz ficar concentrado nela e você não vê o melhor de Deus. Mas que você possa olhar para o alvo, Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé, porque Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso que converte maldição em bênção, que pode mudar todas as coisas e vai mudar em nome de Jesus, e abre porta que ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre. Eu creio no poder desse Deus. Se você crê, diz amém.